O melhor técnico do Grêmio para 2025. Você já pensou em algum nome? Eu tenho certeza que já. E os jogadores que querem permanecer em 2025. Roda a vinheta. Salve rapaziada, salve massa tricolor, eu sou Rafael Serra, este é o meu canal aqui no YouTube, Serra Esporte Clube. Antes de eu falar do técnico do Grêmio para 2025 e dos jogadores que querem permanecer o ano que vem, te inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações e compartilha o link pra gente ir cada vez mais longe aqui quando o assunto for tricolor. Bom, estão aí já vários nomes, né, sendo falados para assumir o Grêmio em 2025. É claro que eu tenho as minhas opções, as minhas preferências e sei que tu também tem as tuas, né? Sei que todo mundo tem a opção de técnico, aquele que joga mais ofensivo, aquele que é mais cauteloso, equilibrado. Cauteloso a gente sempre lembra do Celso Roth. Esse está fora da lista, tá, pessoal? Mas aí eu jogo uma pergunta para vocês e fica um questionamento para a gente refletir. O que a direção do Grêmio pensa para 2025? Eu acho que essa é a primeira pergunta antes da gente falar sobre os treinadores. O Renato, após o jogo diante do Vitória, o empate em 1-1, de novo, né? Não mostramos nada, acho que se tivesse mais tempo de jogo, talvez a gente até tomasse a virada. Bom, o certo é que nós estamos na Série A o ano que vem, é isso que estava importando agora e eu não tô nem aí para a atuação do Grêmio. Não estava nem aí nas últimas partidas, eu queria mesmo era os pontos e também não estou nem aí como é que o Grêmio vai atuar, se vai jogar bem na última partida contra o Corinthians. Mas aí o Renato vai ao encontro daquilo que fala a direção. Nós só vamos falar de técnico, planejamento e sentar com o Renato para negociar depois da partida contra o Corinthians. Eu sinceramente acredito que esse tipo de discurso, eu espero que seja só do microfone para as câmeras. Que dentro, internamente, lá na sala do CT, lá nas salas da arena, os dirigentes já estejam trabalhando em reforços principalmente e pensando no que é bom manter o Renato e o que não é bom manter o Renato. E aqui vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos separar o técnico, o treinador Renato Portaluppi, do ídolo Renato Portaluppi, o homem-gol, tá? Vamos separar, eu consigo fazer isso. E fala um cara aqui que tem o Renato tatuado na perna, tá? O Renato, o nosso ídolo, ex-jogador, ele vai sempre ser o Renato Portaluppi, o homem-gol, a estátua, ótimo. Agora, o Renato treinador, o que o Renato nos traz de esperança que ele melhore o ano que vem? Isso é uma pergunta séria, pessoal, que a gente tem que se fazer, porque eu acho que além da gente, os dirigentes também têm que começar a fazer essa pergunta, porque me parece que os dirigentes têm um pouco assim de pisar em ovos, né? Como a gente diz, quando vai se falar no assunto Renato e a sua permanência para o ano que vem. Eu imagino a carga emocional que tem o dirigente e a pressão para demitir um cara do tamanho do Renato para o Grêmio. Mas aí a gente tem que pensar. O Renato sai do Grêmio em 2021, naquela campanha ali que começou, né, e terminou, começou mal e terminou pior ainda, que foi o rebaixamento, e ele sempre dizia, olha, comigo não vai cair. Mas sim, Renato, tu participou da montagem daquele elenco, tu também teve participação no rebaixamento. Ele volta já na fase final da campanha do retorno ao Grêmio à Série A, no final de 22, e ali eu acredito, né, que qualquer treinador, principalmente o Roger, que fez todo aquele trabalho, subiria com o Grêmio. De lá pra cá, pessoal, o que o Renato nos apresentou? Ele teve o Luizito Soares no ano passado, que é um craque da bola, e só por ele, né, só por ter o Soares, o Renato conseguiu levar o time até onde levou o ano passado. Por um ponto não fomos campeões, mas aí eu lembro que a defesa do Grêmio, juntando com a do ano passado e a desse ano, é a defesa que mais tomou gols no Campeonato Brasileiro. E o que a gente tem para lembrar disso, né? O que o Renato conseguiu melhorar? O que ele conseguiu consertar? Então fica essa pergunta, o que o Renato treinador vai nos dar de esperança ano que vem? Será que ele vai melhorar? Será que ele vai mudar os conceitos dele em um mês e pouco para começar o Campeonato Gaúcho, para começar uma nova temporada? Por esses motivos, eu acredito tudo que ele apresentou esse ano. Ah, Serra, mas a enchente... Bom, pessoal, vamos parar um pouquinho para ser racionais e friamente vamos pensar. Não tínhamos arena, ok.
Vamos pegar os jogos eliminatórios que foram as principais competições, Copa do Brasil e Libertadores. Primeiros jogos, tá? Jogamos no Couto Pereira contra o Corinthians e contra o Fluminense. Saímos em vantagem, sem arena, pessoal. Vamos para o jogo de volta, fora de casa. Se tivéssemos arena, também jogaríamos fora de casa contra o Corinthians lá em Itaquera e também contra o Fluminense no Maracanã. Como foram os jogos de volta, pessoal? Então, assim, não é só questão da enchente, não é só questão emocional, também é questão técnica, tática, que o Renato não conseguiu nos apresentar. Então, por esse motivo que eu já falei em outros vídeos, o Renato não é o treinador para 2025, ao meu ver. Mas, se a gente começar a pegar a entrevista do Antônio Brum, algumas coisas que vêm sendo colocadas pelos dirigentes, a gente pode até pensar que o Renato vai permanecer em 2025. Principalmente quando eles falam no Gauchão, que vai começar dia 22 de janeiro, porque teve toda uma mudança de calendário por conta do Super Mundial que a FIFA organizou, né, e vai lançar no meio do ano que vem. Então o Gauchão, que é o campeonato talvez gaúcho mais importante dos últimos, sei lá, 30 anos, ele vai começar dia 22. E aí já ouvi as pessoas falando, tá, mas o técnico novo não vai ter tempo de montar o time. E será que o Renato vai conseguir montar um time para 2025, dia 22 de janeiro? Ao meu ver, pessoal, acho que está na hora primeiro dos dirigentes parar um pouquinho e pensar o seguinte, o que a gente quer de time? Como é que a gente quer ver o Grêmio jogando? Se é um time com posse de bola, se é um time que pressiona o adversário, se a gente quer um treinador que chegue hoje com os jogadores que tem, saiba fazer um time competitivo. E aí eu vou num nome, e aqui não é formação, tá? É sentimento e daquilo que o mercado está oferecendo. Vamos supor que o Hernan Crespo seja o nome. O Crespo volta para o Brasil depois de passar um tempo fora, sem conhecer o grupo do Grêmio, e chega para treinar. Será que esse treinador vai ter a condição, a atmosfera, o ambiente para ter uma paciência do torcedor e dos dirigentes caso a gente fracasse no Campeonato Gaúcho e não consiga engrenar um trabalho para o resto da temporada ou até começar a Sul-Americana, por exemplo? Ou será que nomes como o Thiago Carpini, que fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho no Vitória, que estava praticamente, né, dando adeus à Série A, e hoje aí está com esperança de ir para a Sul-Americana, o Carpini que trouxe o Água Santa lá do interior paulista, que fez um grande campeonato paulista, fez também um baita trabalho no Juventude, trouxe o Juventude da Série B para a Série A. É verdade que ele não teve uma boa passagem para o São Paulo, mas será que o Carpini, por conhecer o Grêmio, o grupo do Grêmio, né, conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer como as coisas acontecem aqui, será que ele não seria o nome ideal? E aí eu volto para a história do Grêmio. O Grêmio, historicamente, os técnicos que deram certo, obviamente que alguns nomes também não deram certo, o Grêmio historicamente sempre apostou em treinadores emergentes. E aí vamos lembrar dos últimos, tá? Roger era um treinador emergente, ele estava na base do clube, é verdade, já trabalhava no profissional na comissão técnica, mas nunca tinha dirigido um clube profissional e o Grêmio lhe deu a oportunidade. A Serra, mas o Roger ganhou um gauchão, né? Mas o Roger não foi campeão de campeonatos grandes, relevantes. Mas o Roger montou o time que foi campeão da Copa do Brasil 16 e da Libertadores 17. Aquele grupo foi pensado e montado pelo Roger. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Tite, campeão da Copa do Brasil 2001, era um técnico emergente, fez um bom campeonato gaúcho com Caxias em 2000 e veio para ser campeão. E aí eu podia voltar mais lá na década de 90, quando o Filipão foi contratado, também era um técnico emergente. Sim, pessoal, tivemos exemplos também que não deram certo, como eu falei. Mas, ao meu ver, o Thiago Carpini e hoje o Meneghetti traz, né, no seu vídeo, lá no seu canal no YouTube, a informação que o Thiago Carpini é bem visto por algumas pessoas da direção. Ao meu ver, não é um mau nome, tá? Por tudo isso que eu falei, ele conhece já como as coisas acontecem aqui, trabalhou pertinho ali no Juventude. Então, acho que está se criando aí uma atmosfera para o Thiago Carpini, ao meu ver, não é um nome para ser desperdiçado. E os jogadores que querem permanecer? Reinaldo! Desculpa, tive que dar risada aqui. Com todo respeito ao Reinaldo, que depois do empate com o Vitória, acabou dando uma entrevista dizendo que quer ficar no Grêmio. Reinaldo, tu é um baita profissional, né? As notícias que tem, tuas informações são só coisas boas, é um cara que agrega o grupo.
mas tem deficiências técnicas e táticas que a gente viu, né? Tomamos gol do Bragantino, gols do Cruzeiro, por exemplo. Então, assim, acredito que teu ciclo, o Reinaldo, terminou, tá? Então, muito obrigado. Acho que o Reinaldo tem ainda condição de jogar, mas não no Grêmio, em outra equipe, talvez nem de ponta do Brasileirão, né? Talvez uma equipe média, uma equipe menor, mas para o Grêmio, Reinaldo, muito obrigado. E o outro jogador que quer ficar é Rodrigo Caio. Cara, o Rodrigo Caio é um cara assim, ó, sensacional, no seu auge, foi um dos top zagueiros da América do Sul, quem sabe mundial, mas aí, né, eram outros tempos. O Rodrigo Caio tem uma extrema dificuldade para jogar, e aí não é culpa dele, tá, pessoal? É o corpo dele que acabou se adequando às cirurgias que não foram poucas, né? E os problemas que ele teve no joelho. Mas assim, é um jogador que não tem mais o mesmo ritmo. A gente já viu que tem bolas que ele acaba não indo em jogadas porque ele não tem mais a condição física. Então, Rodrigo Caio, muito obrigado, mas não dá, né, pessoal? A gente precisa melhorar. E aí, o que me preocupa é a pouca movimentação que a gente está vendo no mercado dos dirigentes do Grêmio em contratação, tá? Todos os clubes estão se movimentando, se fala em jogador, empresário aparecendo, e do Grêmio, por enquanto, a gente não tá vendo muita coisa. Te inscreve aqui no Serra Esporte Clube, ativa as notificações, compartilha o link e vamos juntos. Pra cima, Grêmio! Valeu!